Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre o Reavivados de hoje. E hoje nós vamos relembrar juntos aqui, reler juntos aqui as lições que nós tiramos desse Salmo 51. É um salmo belíssimo, nós vamos olhar uma outra lição aqui. Mas antes, eu queria dizer para você, mais uma vez, fique bem aí. Não deixe que a sua mente seja corrompida por tantas notícias negativas, pela fumaceira que hoje está cobrindo a terra com pessimismo, com pânico. Proteja-se com o Espírito Santo, com a palavra boa, com a palavra eterna, com a palavra de esperança, com a palavra de Deus. Alguns estão reclusos em quarentena. Não é fácil ficar em quarentena. Alguns precisam sair, também não é fácil sair nesses dias. Alguns, inclusive, trabalham na área da saúde e precisam ir. Quão desafiador é estar nos hospitais hoje, cuidando de pessoas, nesse ambiente de tanta tensão. Mas fiquem firmes, vai passar logo e a gente vai sair dessa crise com muitas observações acerca da vida, com muitas interpretações acerca do que realmente vale, do que realmente conta. E eu espero que possamos sair mais prósperos, né? Interiormente mais próximos, né? Possamos fazer as melhores reflexões, para a gente sair de fato brilhando dessa escuridão. Mas vamos ao Salmo. Hoje é o 51. O Salmo 51 é uma linda, bela e emocionante oração. Uma oração de confissão. É o rei Davi quem vai orar no Salmo 51. E a oração que ele faz é uma oração onde ele pede perdão a Deus. Esse salmo está dividido em duas partes. A primeira parte ele fala sobre a culpa, o pecado, e pede perdão do seu pecado. E a outra parte ele está falando da salvação. Ele enxerga a salvação. Esse salmo ele é um salmo muito rico. Um salmo que provavelmente Davi caiu de joelhos quando visitado por Natã, que traz a notícia de que o pecado dele é reconhecido no céu e o que ele fez foi mal, foi errado. E então o Natã sai e o Davi cai, prostra-se, ajoelhado. Interessante que eu imagino esse Davi, ele ora nesse momento com os joelhos, ele ora com os lábios, ele ora com o coração e ele ora também com as lágrimas. O coração dele está compungido porque vem sobre ele o fardo, o peso da morte, o fardo, a sujeira, a negridão do seu pecado. Mas é belo porque esse salmo vai servir de instrução, né? Vai servir de orientação, vai servir inclusive de cura para tantas pessoas ao longo das eras que também cairão no pecado. Davi ora e ele rasga o coração diante de Deus. Ele não transfere culpa, ele não joga a culpa por debaixo do tapete. Ele diz: eu sou o homem e eu me compareço diante de Deus porque eu pequei a Deus, fiz maldade contra Deus. Todo pecado que nós cometemos é maldade contra Deus. Todo pecado que a gente comete ao próximo, no caso dele contra Urias, contra Batseba, é um pecado contra Deus. O pecado que ele comete, um pecado contra ele mesmo, é um pecado contra Deus, porque o nosso corpo pertence a Deus. Mas ele fala algumas coisas lindas. Eu não vou ler o salmo inteiro, mas ele fala, por exemplo, nessa confissão, ele fala: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi resgata uma coisa aqui lá de Levítico capítulo 14, versos 6 e 7. Quando o leproso, ele comparecia diante do sacerdote, e o sacerdote, então, com o sangue do sacrifício ele imergia o hisopo, né, no sangue, ele borrifava o sangue no leproso. E o leproso, então, recebendo essa borrifação 7 vezes, ele era purificado da sua lepra. Davi se apresenta diante de Deus reconhecendo que ele também é um leproso, né? Um leproso espiritual, alguém que quebrou a aliança, alguém que cometeu maldade, alguém que, se valendo inclusive da sua autoridade como rei, fizera essa ruína na sua nação. Mas ele fala: purifica-me. E ele já enxerga aqui, por isso que é belo, ele já enxerga no sangue
do sangue do sacrifício, a possibilidade da regeneração, da lavagem, da purificação. Ele está dizendo: eu estou sujo. Eu estou sujo, as minhas vestes estão sujas, o meu coração está sujo, a minha mente, eu estou sujo completamente. Então purifica-me com o sangue, passe isopo com sangue em mim para eu ficar purificado, e lava-me. A ideia de lavar é alguém que está com as roupas sujas, de fato, e então vai passar por um esfregão para ser lavado. Davi está assim, com o coração compungido diante de Deus, envergonhado, quebrado, humilhado, mas ele sabe qual é a única força, qual é o único poder, qual é a única intervenção que pode curá-lo, que pode resolver a situação dele. Não é esconder, não é transferir culpa, não é mentir, mas é se apresentar diante de Deus. Ele fala no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está enxergando a interioridade, sabe, irmãos? Davi está entendendo que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião nasce da interioridade. Ele entende que não é esse verniz que às vezes nós andamos por aí apenas com verniz, mas dentro, como Jesus vai falar lá na frente, dentro são sepulcros caiados, né? A interioridade, de fato, faz brilhar nossa exterioridade. Às vezes a gente fica tão preocupado com a exterioridade, né? Com a imagem que vamos passar, se a gente não for daquele jeito, daquele outro jeito, se a gente não sorrir para todos, se a gente não tiver assim, daquele jeito. Mas o que conta na verdade é o coração, esse coração puro, esse espírito inabalável que foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai falar no verso 17 também que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso Deus não despreza. Então, Davi, esse é um salmo para a gente ler. Davi entende que o pecado é danoso, o pecado destrói, o pecado esmaga ossos, o pecado destrói família, o pecado destrói a nação. O pecado é um vírus, muitas vezes invisível, que vem e uma vez que ele penetra a nossa alma, ele causa morte. Quantas milhares e milhões de pessoas morreram ao longo das eras pelo vírus do pecado, né? Uma grande pandemia esse mundo é, na verdade. O pecado se instaurou aqui e hoje nós respiramos esse pecado. E se a gente não vigiar a nossa mente, o nosso coração, nós seremos presas deste que arruína, que quebranta, que envergonha, que destrói. Mas a grande boas novas e esperança desse salmo é que quando nós caídos, envergonhados e na culpa, nós podemos ir àquele que nos salva, aquele que joga e purifica-nos com sopo e sangue, aquele que lava-nos para que sejamos purificados a ponto de nos tornarmos brancos como a lã. Ninguém caiu tanto, ninguém sujou tanto, ninguém fez tantas coisas medonhas ou absurdas que a graça de Jesus, essa salvação de Jesus, esse abraço de Jesus, essa aceitação de Jesus não possa pegar essa pessoa, não importa o estado dela, alquebrada, machucada, confusa, em pecado, e restaurá-la. É um salmo de restauração, é um salmo para a gente crer que o nosso caso tem jeito. Se Deus perdoou esse homem e o considera o homem segundo o coração de Deus, Ele pode perdoar você. Ele pode me perdoar. Ele pode me lavar. Ele pode te lavar. Ele pode reconduzir os nossos passos. Creia, confie. Nós temos um Salvador, que é Deus conosco, disposto a nos abraçar e cuidar de nós. Fique bem. Certifique-se de que você é alguém que está debaixo dessa graça perdoadora todos os dias. Fique firme, em nome de Jesus. Amém.